E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, não esquece aí de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. O Bitcoin ele caiu nas últimas 24 horas, chegou abaixo dos 64 mil dólares e existem vários motivos para essa queda. A gente vai falar sobre os principais motivos, tem a ver com os ETFs de Ethereum, tem a ver com o despejo da Mt. Gox e com uma tendência sazonal do Bitcoin em apresentar quedas nessa época do ano para se preparar para a alta de outubro, o mês October, que o pessoal tanto gosta. Além do mais, a gente vai falar sobre o segundo dia de negociação aí de Ethereum nas bolsas de valores. O saldo da Mt. Gox ela ainda tem bastante Bitcoin e a Bitstamp, que é uma das corretoras que é aliada à Mt. Gox, vai começar a fazer as suas distribuições a partir dessa quinta-feira. No caso, começou, né? E por último, a Coinbase veio com um papo muito esquisito que ela vendeu Bitcoin de cliente. E a gente precisa falar muito sobre isso para reforçar a questão de exchange não é carteira, viu, pessoal? Ela vendeu, tá nos termos de utilização e a sua corretora pode fazer exatamente o mesmo. Ela tem motivos legais para estar vendendo os seus bitcoins e a gente vai estar explicando tudo daqui a pouquinho. Não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição. E o Bitcoin já de volta aos 66 mil dólares, quase, né? 65.900 dólares, uma alta aí de 0,4%, que sinceramente, né? O Bitcoin que chegou nos 63 teve uma retomada muito boa. Mas a maior parte das criptomoedas não está acompanhando essa alta, inclusive o Ethereum está performando em um dia de baixa, cotado nos seus 3.179, com uma queda de 4,86%, e a maior parte das criptomoedas também performando no vermelho. E essa queda existe alguns motivos. Não se deve necessariamente às vendas da Mt. Gox. Esse artigo que eu trouxe para abrir o nosso primeiro bloco aqui vai justamente passar na análise de vários especialistas, onde a gente tem três principais razões aqui para o preço ter passado aqui por essa queda e chegado abaixo dos 64 mil dólares. Claro, né? Além dos fatores do lançamento do ETF de Ether e as vendas que vêm acontecendo por conta da Grayscale, os fatores sazonais e fatores políticos também vêm influenciando bastante o preço das criptomoedas. Vale falar, né, que essa época de julho, agosto, setembro é uma época que historicamente tem um desempenho fraco. Tudo bem que julho costuma ser um mês de alta e a gente está tendo um mês de alta, mas não costuma ser aquela alta extraordinária. Geralmente, esse padrão sazonal, ele vem antes do chamado October, que é o mês de alta realmente forte, né? O melhor mês da história para o Bitcoin, geralmente, é o mês de outubro. Além do mais, a gente tem os fatores políticos, né? Aquela indecisão e disputa acirrada acontecendo lá nos Estados Unidos, onde os democratas, por um lado, não são tão a favor do Bitcoin quanto os republicanos. E tudo isso, né, vem acontecendo depois, né, da disparada do Bitcoin com a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que está na corrida presidencial, e da desistência do Joe Biden. E falando sobre os ETFs, né, por mais que a gente tenha tido um dia positivo, no segundo dia a gente teve saídas massivas nos ETFs de Ethereum. Tanto que o ativo está caindo enquanto o Bitcoin está subindo, né? O Ethereum está caindo 4%, mais do que a maioria das altcoins grandes, em um dia de alta do próprio Bitcoin. Então a gente viu aí na negociação da quarta-feira uma saída líquida de 133 milhões de dólares. E vale falar, né, que esses 133 milhões foram negativos porque a Grayscale sozinha vendeu 326 milhões de dólares, sendo a única gestora que apresentou venda, e as outras não conseguiram comprar um valor superior a 326 milhões. Então a gente teve bastante venda nesse exato momento. Eu trouxe até a tabela aqui para a gente fazer uma análise, né? E já era, na verdade, de se esperar que a Grayscale iria vender, né, nos seus primeiros dias de negociação bastante Ethereum. Inclusive, é o esperado para os próximos dias.
é um padrão que ela fez lá com o Bitcoin, porque a taxa de gestão do seu fundo, que virou ETF, é muito superior às demais gestoras. Então, muita gente está vendendo os Ethereums, né, do ETF da Grayscale para entrar nas demais gestoras com preços mais acessíveis. Então, a gente teve o primeiro dia que muita gestora comprou, mas a Grayscale vendeu. O segundo dia que a gente não teve tantas compras assim, com outra venda muito forte aí da Grayscale, onde a própria Grayscale, né, já chegou a vender quase 10% do seu valor de Ethereum inicial. E algo interessante de falar é que quem está se destacando é também a Grayscale para compras, porque ela tem o seu ETF principal, que é o ETHE, mas por conta da sua taxa de administração ser muito alta e ela não conseguir aí diminuir essa taxa por ser um produto que já existe no mercado, não está sendo lançado, ela lançou o ETH, que é os contratos, os mini contratos, né, de Ethereum, com uma taxa muito mais chamativa, né, muito mais atrativa para os investidores. Então a Grayscale, no dia 24 de julho, foi a gestora de ETF que mais vendeu Ethereum, mas também foi a que mais comprou, né? Isso é muito bom. Se a Grayscale vender bastante, mas por outro lado as pessoas saírem do ETHE e virem para o ETH, a gestora, no final das contas, ela vai só trocar, né, dentro do sistema delas o ticker que a pessoa tem. Então, se você tinha ETHE, vendeu na Grayscale, mas comprou o ETH na Grayscale também, a Grayscale não precisou vender aquele tanto de Ethereum. Ela só falou na sua conta que, em vez de você ter o ETHE, você vai ter o ETH com uma taxa de gestão bem menor. E isso é muito bom para o mercado, né? No curto prazo, a gente vai ter essa venda maior do que compra, mas no médio e longo prazo, a gente vai ter um despejo muito menor de ativos no mercado quando comparado ao que o Bitcoin fez aí no começo do ano. E aí, além do mais, a gente tem o medo também da Mt. Gox, que não só começou a fazer os seus pagamentos, mas ainda possui 90 mil bitcoins que valem 6 bilhões de dólares, fazendo com que os investidores ainda fiquem um pouco apreensivos, né? E um pouco receosos também com esse possível despejo. Então, esses 90 mil bitcoins ainda estão no caixa da corretora falida para serem depositados, né? Para acreditar os clientes. E a última transação feita pela Mt. Gox aconteceu na quarta-feira, dia 24 de julho, onde ela transferiu aí 382 bitcoins para a Bitstamp, que é a segunda corretora a receber o saldo. Na verdade, eu acho que foi a terceira, né? Foi a Kraken, depois foi a Bitbank, que é japonesa, e agora a Bitstamp, que vai começar a fazer os seus pagamentos aí logo mais. E isso vem criando, né, um grande medo e incerteza, o FUD, medo, incerteza e dúvida entre os investidores, com o fato, né, desses 8 bilhões de dólares poderem ser vendidos, uma vez que os investidores estão aguardando esse reembolso há mais de 10 anos. Porém, o Reddit, que é um fórum, né, aí da internet, ele conduziu uma pesquisa sobre a insolvência da Mt. Gox, onde 56% das pessoas, ou 467 credores que foram pesquisados, não têm intenção de vender suas participações, enquanto 20% planejam vender. Os demais, eles devem vender parte dos seus bitcoins, fazendo com que não tenha um despejo tão grande. Então, a maior probabilidade é que 80% dos credores não vendam totalmente os bitcoins quando receberem, o que obviamente é algo que a gente já vem falando há bastante tempo aqui no canal, mas vai impactar diretamente nesse sentimento pessimista que os investidores estão tendo. Eles estão aguardando um despejo muito menor do que realmente vai acontecer. E a Bitstamp começou os reembolsos nessa quinta-feira, dia 25 de julho. E provavelmente, né, eu deixei essa notícia aqui para ser uma das últimas, porque eu acho que o motivo pelo qual a gente viu uma queda maior no Bitcoin é o medo desse reembolso da Bitstamp. Afinal de contas, né, ela já recebeu aí mais de 5.106 bitcoins, mais 2.889 que foram para uma carteira desconhecida e depois foram para a Bitstamp. Ou seja, quase 8.000 bitcoins foram para a Bitstamp e estão sendo distribuídos para os clientes e podem ser vendidos no mercado a partir de agora.
Mas assim, ainda vai levar uma semana para esses reembolsos serem processados, porque tem uma série de validações de segurança para acreditar aí para os clientes. E quem está no Reino Unido vão ter que esperar até alguns meses devido às legislações locais. Mas uma coisa é fato, os pagamentos da Mt. Gox já começaram em outras corretoras, que é a Kraken, né, por exemplo. E enquanto isso o Bitcoin está subindo. O Bitcoin voltou aqui para cima dos 60 mil dólares nesse exato momento. E galera, sinceramente, né, eu acho que o mercado está com muito mais medo do que realmente está por vir. E a Coinbase, cara, ela começou a vender os bitcoins de um cliente sem aviso. Imagina você tem Bitcoin na corretora, de repente você entra na sua conta e descobre que os bitcoins foram vendidos. E não, isso não foi ataque hacker, igual muita gente está achando. A Coinbase possui uma política de inatividade. Olha só, se você deixar seus bitcoins lá por mais de 3 anos e não entrar na sua conta, a corretora entende que você desistiu daquele investimento e vende os seus ativos. Olha que absurdo. Galera, corretora não é carteira. Tudo isso começou quando um investidor chinês acessou a sua conta. Ele tinha Bitcoin desde 2017, mas ele não entrava lá na sua conta. Então ele resolveu entrar para ver o seu saldo, né? Certamente agora com o preço se valorizando, e tomou um susto porque o seu dinheiro simplesmente não existia. Basicamente, ele comprou, né, o valor de 200 mil yuan chinês lá em 2017 em Bitcoin, o que equivale aí a 28 mil dólares. Isso na época deu 2 bitcoins aí para esse homem. Imagina, 2 bitcoins em 2017. Óbvio que depois ele começou a fazer trade, esses 2 bitcoins eles perderam, né, para quase 0,5 bitcoin, mas ainda assim 0,5 bitcoin é um dinheiro bem considerável. Então depois disso ele investiu em várias altcoins aí que caíram, cansou disso, vendeu tudo, comprou Bitcoin, né, recuperou parte desse saldo e deixou os seus ativos parados lá até 2020. E aí ele não entrou mais na conta. Foi então que em junho desse ano, no mês passado, o OP, ele não se identificou, né? Ele não falou o nome dele, mas ele entrou na sua conta e descobriu que ela estava inacessível. Daí, quando ele foi entrar em contato com a Coinbase, ele descobriu que a corretora encerrou a sua conta por conta aí de algo chamado propriedade não reclamada. Então, a Coinbase ela vendeu seus bitcoins e transferiu o dinheiro para uma instituição em Wyoming, que eu acho que é lá na China também. Então ele está sem acesso ao dinheiro e a sua conta está totalmente cancelada. E a grande questão é que quando você cria uma conta na corretora, né, você tem que aceitar os termos. E alguns dos termos falam justamente, né, em algumas corretoras, que se você não entrar na corretora, se você estiver inativo, significa que você desistiu daqueles fundos, propriedade não reclamada. Então, a política, né, da exchange, alinhada às leis estaduais, considera que contas que não fizeram login no prazo de 3 a 5 anos constam como propriedade não reclamada e aí a Coinbase pode vender aí os fundos para ser como desistência. Eu acho, né, que ele deve entrar com um processo contra a Coinbase e, não sei, né, acredito que ele consiga ganhar esse processo, ainda mais por conta da pressão aqui da internet. Mas ainda assim, né, se realmente tiver um termo onde ele assinou, onde ele concordou que ele não, com esse negócio de inatividade, né, com toda essa cláusula, aí ele está numa situação complicada. Eu estou passando nessa notícia para te lembrar, galera, que corretora não é carteira. Não faça hold em corretora, não deixe os seus fundos. Corretora pode ser hackeada, sua conta pode ser hackeada, corretora pode cair, corretora pode dar golpe, corretora pode vender os seus fundos sem as suas permissões. Se você não tem controle das suas chaves privadas, você não tem posse dos seus ativos. Galera, e para fechar, a gente fez uma compra maravilhosa, né? A gente falou muito da região das médias no gráfico diário, juntamente com a sobrevenda no gráfico de 1 hora. Então foi um setup lindo. Eu aproveitei para comprar bastante Bitcoin na região entre os 64 e os 63. Inclusive quase que pega mais uma ordem, né? O preço chegou aqui próximo aos 64.400. Eu estava com uma ordem no 63.400. Eu estava com uma ordem no 63.200. Então quase que eu me exponho um pouquinho mais no Bitcoin, mas sem problema. Nosso próximo passo agora é ver o quanto que esse repique
vai conseguir subir. Eu acredito que a gente tem uma probabilidade bem considerável de ter feito um fundo nessa região aqui, próxima aos 63.500, porque a gente deixou 2 volumes muito importantes. Mas vale lembrar que hoje, sexta-feira, é o dia da divulgação do PCE, que é o dado de inflação americano que o Banco Central mais olha. Então, se ele vier forte, acima das projeções, a gente pode ver mais queda, tá, pessoal? Mas ainda assim, agora, né, basta esperar o repique começar e a gente precisa ver a força desse repique para saber se a maior probabilidade é continuar essa tendência de alta que o gráfico vem fazendo, né, que o Bitcoin vem fazendo, e de fato testar as máximas históricas, ou se o repique ele vai ser um repique fraco e a gente vai perder a região das médias e começar a correção no gráfico semanal. Tá? Corrigindo no gráfico semanal, eu vou ficar de olho em mais compras, porque ainda assim a tendência segue sendo uma tendência de alta muito forte. E aí vou estar de olho nas regiões de Fibonacci entre os 62.700 e os 59.200 dólares. Perfeito? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!